Eu queria terminar a nossa aula, e eu espero que eu consiga fazer nesse pequeno tempo, falar sobre problemas parabólicos e elípticos. Problemas parabólicos e elípticos. Se vocês olharem nas definições da matemática, lá tem um conceito de se o problema, se a equação diferencial B2 menos 4AC maior que zero, menor que zero, etc. Problema elíptico, hiperbólico, parabólico. Não é essa classificação que nós vamos usar aqui para ver isso, mas nós vamos ver por eixos, se o eixo é parabólico ou se o eixo é elíptico. E como é que nós vamos ver isso? Um problema, por exemplo, de uma placa, um sólido, você pega um sólido e vem aqui nesse sólido aqui e aumenta a temperatura de um ponto aqui. Tem uma placa, tem essa placa, chego aqui, aumenta a temperatura aqui. Isso aqui é um K uniforme, isotrópico, condutibilidade uniforme, aumenta a temperatura aqui. O que acontece? Como é que será a difusão do calor aqui? Ela vai se dar em todas as direções, certo? É um material que tem um K igual em todas as direções. E se eu ficasse olhando aqui, as isotermas seriam todas circulares, né? A onda de calor aqui se difundindo dessa forma circular, porque o material é isotrópico. E o único jeito da transferência aí de informação é via difusão. Qual seria a equação diferencial desse problema? Delta 2t, delta x2 mais delta 2t, delta y2 igual a zero. O eixo x é elíptico e o eixo y é elíptico. Um eixo elíptico para nós é um eixo que contém uma derivada segunda. E o que isso significa? Que para resolver o problema eu vou precisar de condições de contorno, duas condições de contorno em x, duas condições de contorno em y. Porque se vocês integrarem essa equação aqui, vai dar 4 constantes, né? Se integra duas vezes em x, duas constantes. Duas vezes em y, duas constantes, 4. E para eliminar 4 constantes, eu preciso 4 condições de contorno. Então o eixo, um problema elíptico é aquele que quer as duas condições de contorno no mesmo eixo. No y eu preciso duas, no x eu preciso duas. Esse é o problema elíptico, ou seja, que a informação trafega em todas as direções. E a informação sempre pode ser por difusão ou por advecção, transportado pela massa. E aí agora, vamos comentar no problema da camada limite. Agora eu tenho camada limite aqui, uma velocidade aqui, velocidade zero aqui, velocidade u igual a u infinito lá, um escoamento forte aqui. E esse problema, nós vamos ver depois, esse é um problema que ele é elíptico em y, se isso aqui for o y, se isso for o y, e lá o x, ele é elíptico em y, mas ele é parabólico em x, porque a informação vem pelo fluxo. E para eu ter alguma informação de baixo que subisse, eu teria que ter uma grande difusão ou um obstáculo aqui. Se eu botar um obstáculo aqui, sim, ele deixa de ser parabólico, porque daí o obstáculo aqui vai informar para cima. Então, o que é um problema parabólico? É um problema que a informação vai só numa direção.
E um problema elíptico é um problema que a informação trafega nas duas direções. Então, sempre um problema com velocidades elevadas acaba sendo um problema parabólico. Eu posso tratar ele como parabólico, porque como a velocidade é elevada, não tem mecanismo físico que faça a informação aqui de baixo subir e ter o trânsito da informação, então, nas duas direções, né? Tanto para baixo quanto para cima. E esse problema, ele é elíptico aqui, porque nessa direção, você já deu para ver, né? Nós vamos continuar esse assunto na quarta-feira. Na camada limite, o problema na direção Y é fundamentalmente difusivo. E o problema difusivo é sempre de derivada segunda, é só olhar o lado direito das equações, é delta 2, e só olhar o lado esquerdo, é uma derivada primeira quando aparece a velocidade. Então, nesse problema de camada limite, na direção Y, é um eixo elíptico. Na direção X, ao longo da placa, é um eixo parabólico. Porque o que acontecesse aqui embaixo, se eu quisesse aumentar a temperatura aqui embaixo, ela não consegue se subir, informar, porque a advecção é muito forte. Claro, eu tenho que ter uma advecção dominante, e daí o eixo fica parabólico. Então, a velocidade, ela é sempre parabólica, né? Ela transmite sempre numa direção que ela está levando a informação. A difusão, não. A difusão, ela pode ir para cá ou para cá, como vimos aqui na placa. Se eu aquecer a placa, vai para cá, para cá, para cá, para lá, né? A difusão é um problema que é elíptico. Então, estávamos dizendo que nós vamos considerar se ele é parabólico, se ele é elíptico, pelos eixos, né? Esse é um eixo elíptico, esse é um eixo parabólico. Eu comentei que de uma forma diferente do que classificar a equação como um todo, né? Então, vocês poderão encontrar em textos também que vão dizer que a equação tem um comportamento misto, que ela tem um comportamento elíptico e também um comportamento parabólico. E por isso que esse comportamento misto significa dizer que numa direção ela pode ter um comportamento elíptico e na outra direção parabólico. Quer dizer, isso seria um comportamento misto. Se vocês pegarem e a gente trazer de volta o exemplo da condução de calor numa placa, que é difusão pura, né? E eu recapitulei isso, fazendo com que a gente lembrasse da equação de energia, e que do lado esquerdo da equação de energia, onde nós temos o termo temporal e os termos advectivos, imaginando o regime permanente, ou seja, o termo temporal cai fora, e é uma placa parada, não tem velocidades, nós ficamos com o lado direito, que são só os termos de difusão, e são todos termos de derivada segunda. Se dissermos ainda que essa placa não tem geração, então nós vamos ficar com o laplaciano, delta 2 de t igual a zero. Esse é o problema, né, da condução de calor, delta 2 de t igual a zero, é o problema da condução de calor numa placa, depende como se o laplaciano estiver escrito em 3 dimensões, ou 2 dimensões, ou 1 dimensão, isso vai ser um problema uni, bi ou tridimensional, mas é um problema de difusão pura. Eu vou escrever aqui a equação 2D, a equação 2D equivalente, com propriedades constantes, né? Nós teríamos delta 2 de t, delta x2, mais delta 2 de t, delta y2 igual a zero. Isso significa que esse é um problema elíptico puro, porque os dois eixos é difusivo, os dois eixos têm derivada segunda, os dois eixos exigem duas condições de contorno para ele, para cada eixo tem duas condições de contorno, que é o problema da nossa placa, que estaria aqui, né, com eixos yx, com eixo yx e a nossa equação diferencial delta 2t igual a zero aqui, e logicamente, né, comentamos isso, apenas eu estou falando de uma recapitulação,
Se eu integrar essa equação 2 vezes em x, 2 constantes. Se eu integrar essa equação 2 vezes em y, 2 constantes, são 4 constantes, eu preciso de 4 condições de contorno. Quer dizer, o eixo x é elíptico, eu preciso de condições de contorno aqui e aqui. O eixo y é elíptico e eu preciso de condições de contorno aqui e aqui. Tá? Então esse é um problema que ele é elíptico nos 2 eixos. Eu posso pegar esse mesmo problema agora e dizer o seguinte: agora esse problema é transiente. É transiente. Então nós temos na equação para um problema transiente eu tenho lá, né, o ρCp dt de tempo é igual a k delta 2t delta x2 mais k delta 2t da y2. Então agora eu peguei o mesmo problema da nossa placa, só que agora transiente. Agora esse problema aqui dá para chamá-lo de misto, porque o eixo tempo é um eixo parabólico. O eixo x é elíptico e o eixo y é elíptico. E o tempo é parabólico, eu só preciso de uma condição de contorno só. Quer dizer, nós vamos sempre associar a questão parabólica à necessidade de uma condição de contorno só. O que se precisa de condições de contorno iniciais, no caso do tempo, né? Que condição de contorno eu preciso, condição inicial eu preciso aqui? Eu preciso dizer que no tempo tal, tempo t igual a 0, a temperatura era assim. E depois alguma coisa aconteceu que eu vou ter um transiente se desenvolvendo. Então, existe uma marcha no tempo. Eu vou andar no tempo, marchando no tempo e resolvendo o problema que é elíptico nos 2 eixos. Mas esse agora é um problema parabólico em t, elíptico em x e y. Veja que eu não tenho 2 condições de contorno no tempo. Se você tem uma placa que inicialmente está numa temperatura constante, T0, e repentinamente acontece, você aplica algumas condições de contorno nessa placa, que vai desenvolver o transiente, você não tem condições de dizer que lá na frente, num tempo não sei quanto, a temperatura vai estar em tal situação. Isso você vai determinar, né? Ou seja, o tempo é uma coordenada parabólica. Você começa com uma condição inicial e vai marchando no tempo, no próximo tempo, próximo tempo, próximo tempo, e vai determinando os campos de temperatura com x e y em cada tempo, né? Então é um problema parabólico. Então a coordenada tempo é em geral uma coordenada parabólica, né? Existem problemas em propagação de ondas e tal, que o tempo poderá aparecer com uma derivada segunda, né? Daí é outra questão, né? O tempo aqui é uma coordenada parabólica. Mas nem só o tempo pode ser uma coordenada parabólica. Num escoamento eu posso ter o x como uma coordenada parabólica, e essa é a questão da camada limite. Problema de camada limite. É o problema onde a velocidade comparada com a difusão, a advecção comparada com a difusão na mesma direção, a advecção é superior. Então, nós não temos nenhum tipo de informação que viaja no escoamento de baixo para cima. Porque vamos já colocar em mente aqui quais são os mecanismos físicos que fazem com que uma informação numa determinada região do escoamento, em um escoamento que tem um escoamento dessa forma, que tipo de perturbação eu posso fazer aqui? Qual é o mecanismo que pode informar essa perturbação para cima? E não só na direção do escoamento. É uma difusão, né? Se eu tiver difusão, que consiga molecularmente penetrar e informar para cima. Então, se eu tiver um termo de difusão nessa direção, vai ter uma derivada segunda, delta 2t delta x2, e o problema vai ser elíptico nessa direção. Se for parabólico nessa direção, não vai poder existir
o termo ΔT, ΔX2, porque o termo ΔT, ΔX2 é um termo de difusão, seria um termo elíptico. É o que permitiria a informação vir ao contrário, né? Ao contrário do escoamento. O outro efeito é o efeito de pressão, é a pressão. Quer dizer, se eu tiver alguma perturbação de pressão aqui, essa pressão pode se manifestar contrária ao escoamento. Agora, ela vai conseguir se manifestar dependendo da velocidade desse escoamento, dependendo da compressibilidade desse fluido, etc., né? Então, a coordenada, a advecção, a velocidade é tipicamente uma coordenada parabólica, porque a velocidade transporta a informação de cima para baixo, né? Porque a velocidade está nessa direção. É por isso que nas nossas equações de Navier-Stokes, nós temos lá delta sobre ΔX, vou colocar um termo advectivo, ρu mais outros, etc., etc., igual a delta sobre ΔX de mi du dx, mais, etc., outros termos. Derivada segunda, duas derivadas com x. Esse é o termo difusivo de quantidade de movimento. Aqui, derivada primeira, ρu, o termo advectivo de quantidade de movimento. E eu me lembrei agora de fazer uma observação. Nós estamos acostumados muitas vezes de falar em convecção, né? Convecção, a convecção nessa direção. E eu estou falando em advecção, né? E às vezes a gente fala isso como sinônimo, mas na realidade a convecção é o processo completo da advecção mais a difusão. Esse é o processo convectivo, ele envolve a difusão e a advecção. A advecção significa o transporte de alguma propriedade pelo escoamento. Essa é a advecção. Agora, se eu tiver transferência de calor junto, eu tenho ali uma difusão de calor com uma advecção de calor. A gente chama isso de convecção. E muitas vezes a gente chama de convecção o processo de advecção. E eu costumo misturar essas coisas, né? Então, mas é bom que fique claro para vocês, né, que convecção é o processo de somar a advecção, é o processo combinado, advecção mais difusão. E eu poderia estar usando o processo convectivo, às vezes me referindo com a advecção, né? Mas a advecção é o transporte de alguma coisa pelo escoamento. Então, a velocidade é uma coordenada, é um mecanismo que nos traz fisicamente uma condição parabólica, né? no escoamento. Então, é esse caso aqui. Quando você tiver esse termo presente, você vai ter que dar uma condição de contorno embaixo e em cima do eixo X. Se esse termo não estiver presente, você vai precisar só uma derivada, uma condição de contorno no eixo X, né? Porque aqui, a hora que eu integrar esse termo, eu não tenho mais nada em X eu só tenho isso, tenho que integrar, dá uma constante em X. É o problema da camada limite. Nós vamos ver que ele vai ter só esse termo, não terá esse termo, porque num problema de camada limite eu vou considerar uma velocidade predominante, onde a advecção é muito mais importante do que a difusão molecular, né? A difusão que é molecular. E aí não terá, esse termo não existirá, nós vamos ver agora. E aí nós teremos essa coordenada x, é uma coordenada então parabólica, que você vai marchar em x, vai conhecer como é que as coisas são aqui no começo da placa, depois vai calcular numa outra posição da placa, depois numa outra posição da placa. Vejam que semelhante ao tempo, uma coordenada semelhante ao tempo, que dada uma condição inicial, depois eu vou calculando os campos de temperatura com x e y em cada tempo. Na camada limite nós vamos ter uma condição de contorno chegando na placa, e depois nós vamos calcular na placa, em cada posição, eu conheço o que está aqui, depois eu marcho para essa posição, depois para essa, depois para essa, depois para essa,
e vou determinando as soluções ao longo da placa, sem precisar dizer que aqui embaixo da placa acontece tal coisa, porque o problema matemático nem me pede isso, porque se não tiver uma derivada segunda, ele não vai me pedir essa condição de contorno, né? Falando aí como se o modelo matemático pudesse pedir para a gente, né? Requerer uma condição de contorno aqui embaixo, se eu não tiver uma derivada segunda, tá? Então é importante ficar em mente essa característica difusiva e advectiva dos escoamentos. Um outro exemplo, eu não sei se eu comentei, talvez tenha comentado, talvez seja repetitivo. Um outro exemplo, joga uma pedrinha. Essa pedrinha vai provocar ondas de pressão, né? Que serão circulares. Se tiver parada essa água, esse problema ficou elíptico. Ele se difunde em todas as direções. Agora você começa a imaginar se eu começo a ter uma velocidade dessa água. Velocidade. O que vai acontecer com os círculos, né, das ondinhas que a pedra fez ao cair na água? Elas vão começar a ser, essas ondinhas vão começar a ser empurradas para perto da região da pedra, né? Quer dizer, se eu bati aqui, se eu joguei aqui a pedrinha com velocidade zero, eu tenho isso aqui circular. Agora, se eu tiver uma velocidade nessa direção, é como se o escoamento empurrasse essa informação que quer subir para baixo. Estou falando para baixo essa direção. Aí eu teria a pedrinha aqui e teria que começar a ter coisas assim, que não são mais circulares, são mais assim, desse tipo. Por quê? Porque o escoamento que está vindo nessa direção está impedindo que a informação da pressão suba ou se transporte para contrário à velocidade. Se for aumentando essa velocidade, o que acontece? Você vai colar todas essas linhas aqui. Por uma velocidade muito grande, as coisas vão ficar assim, ó. Tudo junto aqui. Vai colar todas essas linhas aqui. Ou seja, a advecção aí no caso impediu, por ser forte, impediu que se propagasse os efeitos de pressão, né, nessa região. E esse problema, então, vai começar a ter que ser tratado de forma diferente em termos de condições de contorno, né? Então, essa é a noção que nós temos que ficar em termos de problemas elípticos e parabólicos. Os problemas elípticos são aqueles que as informações se difundem em todas as direções. Os problemas parabólicos são aqueles que as informações viajam em apenas uma direção. E esse que nós temos que ter em mente. E que a correspondência matemática são as condições de contorno. O elíptico vai exigir duas condições de contorno naquele eixo, e o parabólico apenas uma, né? Se for o tempo, nós vamos chamar isso de condição inicial. Se for uma coordenada espacial, nós vamos chamar isso de condição de contorno, né? Vamos ver qual seria o modelo matemático do problema da camada limite. Com isso estabelecido, né? Vamos ver aqui o modelo matemático para o problema da camada limite. Então nós vamos imaginar o seguinte: uma placa infinita nessa direção, olha aqui, infinita nessa direção, escoamento daqui, placa infinita nessa direção. Ou seja, nós vamos, não vou desenhar aquela borda já de ataque, vou desenhar só exatamente aqui a placa, o nosso eixo Y, o nosso eixo X
Essa é a nossa placa. E temos as condições do escoamento livre, como nós chamamos, o infinito, temperatura T infinito. Nessa posição, condição de não deslizamento na parede, o U é zero e o V é zero. E nós já comentamos, né, o que acontece aqui, né? Nós temos difusão de quantidade de movimento, que é a informação da presença da placa para o escoamento. Vocês vão encontrar em muitos textos o chamada difusão viscosa, né? Mas é melhor chamar, né, de difusão de quantidade de movimento, que faz com que os perfis vão se alterando, né? E nós vamos tendo aqui, então, definindo, né, a nossa camada limite, nosso delta. Agora a pergunta é, e aqui está a grande contribuição de Prandtl. Prandtl é que simplificou as equações Navier-Stokes para que chegássemos às equações da camada limite, porque ele, né, com seu insight físico, ele viu que o que realmente acontece de importante é nesta camada limite, e é nesta camada limite que estão as coisas que interessam para a engenharia, e essa camada limite é muito pequena em relação às dimensões dos equipamentos. Eu posso fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Imaginem que eu tenho uma placa aqui com essa dimensão L, e esse L for 1 metro, e eu tenho, e esse U infinito aqui seja, sei lá, 30 metros por segundo. 30 metros por segundo é bastante. 30 metros por segundo vezes 3,6 dá 108 km por hora. Imagine um escoamento aí com 108 km por hora em cima dessa placa. A placa tem 1 metro, e nós vamos ter toda essa fenomenologia que nós já explicamos, que eu tenho uma tensão de cisalhamento na placa. O tal é um fluxo de quantidade de movimento, e nós temos a difusão de quantidade de movimento, que altera o perfil de velocidade, até que a velocidade vá assintoticamente tendendo ao U infinito lá no infinito. E nós falamos do conceito de camada limite, né? Que nós podemos dizer que a camada limite termina quando U sobre U infinito é 0,99, o padrão, mas podia ser diferente, já comentamos. A pergunta que eu faço para vocês: qual é a espessura dessa região que a placa afeta o fluido no problema que eu citei, de uma velocidade de 30 km por hora, de 30 metros por segundo, com ar, e a placa tiver 1 metro. No fim da placa aqui, qual é a espessura que nós teríamos, porque a camada limite vai crescendo, né? Ela é 0 lá no começo, a espessura dela, e vai crescendo. Nesse ponto, L, 1 metro, quanto vocês acham que é essa espessura, camada limite? Tentem me dar um número. 1 milímetro. Hã? 1 milímetro? Quem que falou? 1 milímetro? 1 milímetro. É muito ou é pouco? O que você acha? É muito ou é pouco? Acho que é muito. Você acha que é muito? É menos que isso ainda? Então vocês estão com a noção do Prandtl, né? Que realmente é pequeno. É da ordem de milímetros, sim. É 1 milímetro, 2 milímetros, nessa condição, nesse escoamento. Ou seja, o que Prandtl pensou? Para que resolver todo um escoamento numa região grande, se o que interessa é só o que está em 1, 2, 3 milímetros, né? Vamos resolver só ali.
E é ali, essas que são as equações da camada limite, resolver só ali, no que interessa. E isso foi uma coisa fantástica, né? Porque toda a aerodinâmica, né? Toda a aerodinâmica foi desenvolvida com base nas equações da camada limite, os aviões, e desenvolvido com umas coisas simples da camada limite, né? Com os insights, né? Com o bom senso aí do Prandtl, né? E os discípulos deles, né? Von Karman, Polhausen, né? Que continuaram, né? Com essas teorias, né? Então, agora, se eu for olhar para o problema do modelo matemático da camada limite, sem lembrar dos conceitos aí de espessura de camada limite ser muito pequena, eu vou querer construir um modelo matemático aqui, placa infinita, escoamento acontecendo. Se eu não tiver a noção de que eu vou ter que resolver num certo domínio, vou ter que escolher um domínio, eu vou pontilhar aqui um domínio, que seria o meu domínio de solução. Eu nem sei se esse problema é parabólico, elíptico, etc., mas eu vou construir um modelo matemático. É um problema que nessa direção nada varia, portanto ele é bidimensional. Se é bidimensional, eu tenho velocidades u e v. Eu tenho velocidades u e v. E vamos só considerar fluido, né? Sem transferência de calor, u e v. Então eu tenho 3 equações para serem resolvidas: Navier-Stokes em x, Navier-Stokes em y e conservação da massa. As 3 incógnitas minhas são pressão, velocidade, componente da velocidade u e componente da velocidade v. Então, quais seriam as equações? Já vou escrever isso aqui para um escoamento que é propriedades físicas constantes, em regime permanente, né? Laminar, essas equações que eu vou escrever. Nós teríamos aqui du dx mais dv dy é igual a zero. Tá? Dividir v é zero. Du dx mais dv dy é conservação da massa. Vou chamar sempre, botar assim, Cm. Navier-Stokes em x não é transiente, então não tem o termo do tempo. Já vou escrever na forma não conservativa, que é como o Bejan está tratando. Né? Então nós teríamos o u dt dx mais v dt dy é igual. Ó, que o lado esquerdo ficou assim. O que t? Não chegou a ver do t. U du dx e v du dy. O transportado aqui é a componente x da quantidade de movimento. O u e v aqui são os transportadores, que no caso nós estamos com aquela velocidade relativa igual à velocidade de escoamento, portanto não está aqui u relativo e v relativo. Se tivesse, tínhamos que colocar aqui e aqui. E esse é o u, que é a quantidade de movimento, a componente x da quantidade de movimento sendo transportado. Isso aqui é igual a menos 1 sobre ρ dp dx mais mi delta 2u delta x2 mais mi delta 2u delta y2. Ó, u e o gradiente de pressão dp dx. Né? Peraí um pouquinho, eu já dividi por ρ aqui, então isso aqui agora já não é mais mi, é ni. Porque o mi está quando o ρ está aqui. ρu é igual ao mi. Levei o ρ lá para baixo, aqui, lá já ficou mi sobre ρ, que é a nossa difusividade de quantidade de movimento. Navier-Stokes em x, é essa. Agora, u dv dy mais v dv dx, dy, é igual a menos 1 sobre ρ dp dy mais ni delta 2v delta x2 mais ni delta 2v delta y2.
Navier-Stokes em Y. Logo mais nós vamos ver essa ordem de grandeza da espessurinha da camada limite que eu perguntei a vocês, logo mais. Aqui estão as 3 equações. E aqui estão as 3 incógnitas. Tem que resolver isso aí. Se você resolver isso aí, escolheu, agora vejam, está tudo elíptico aí, né? O eixo x, y, está tudo elíptico. Você vai ter que chegar... Esse modelo matemático, porque eu ainda não simplifiquei esse modelo matemático para representar o problema da camada limite apenas com a espessurinha delta, ele é um modelo matemático que está me pedindo condições de contorno 2 em x, 2 em y. 2 em x, 2 em y. Eu preciso dizer condições de contorno aqui, eu preciso dizer aqui, eu preciso dizer aqui e eu preciso dizer aqui. Esse é o modelo elíptico, que é um modelo que, se vocês resolverem assim, não tem problema, vai ter a resposta. Então você vai escolher uma dimensão, você não sabe exatamente aí aonde que a placa está, até onde a placa está influenciando, você vai escolher um domínio, vai resolver esse domínio, esse vai ser um problema numérico, obviamente, você vai resolver esse domínio, depois você vai ver os resultados e vai ver que vai ser um infinito, 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 e só lá perto da placa vai variar. Porque você gastou um monte de computador, memória, etc., resolvendo um domínio todo que bastava resolver um pedacinho pequenininho, sei lá, 1/100º do domínio, dependendo de quanto que você escolher essa altura. Então não vale a pena resolver esse modelo aqui. O importante é resolver o modelo que Prandtl idealizou, né? Sabendo que os efeitos estão todos ali na camada limite e são numa dimensão reduzida. Ou seja, está se admitindo, né, que o delta é bem menor do que o L. Isso acontece fisicamente, né? Mas as simplificações que nós vamos poder fazer da camada limite é admitindo isso, que fisicamente ocorre. O delta é bem menor do que L, né? Então vamos fazer essas simplificações da camada limite usando a técnica aí da análise da ordem de grandeza dos termos da equação diferencial, tá? E como eu falei para vocês, é o primeiro nível do estabelecimento de algum tipo de solução do problema. Primeiro nível. Depois tem o nível das soluções aproximadas, depois tem o nível das soluções ou exatas, se fosse possível, ou numéricas, que considera o problema como um todo, né? Então, a análise da ordem de grandeza dos termos das equações da camada limite. Vamos lá. Deixa eu apenas comentar mais uma coisinha que é do ponto de vista de engenharia, e o que interessa para a engenharia é exatamente aqui, né? É dentro da camada limite. Porque você vai poder determinar a tensão. Se você deixar essa placa solta, ela vai embora com o escoamento, né? Porque o escoamento carrega essa placa. Ela vai embora com o escoamento. Porque se você não quiser que ela vá embora, você vai ter que amarrá-la aqui, um tirante aqui, prendê-la. E aí vem a pergunta de engenharia. Quão forte tem que ser esse tirante para segurar que essa placa não vai embora para o escoamento? Então o que a engenharia quer? A engenharia quer dar soluções dos problemas da mecânica dos fluidos, ela quer as forças e os fluxos de calor. Ou ela quer então, podemos dizer, eu falei as forças, né? Tal é um fluxo de quantidade de movimento. Se eu multiplicar tal pela área, eu tenho as forças. Poderíamos resumir da seguinte maneira: o que a engenharia quer são os fluxos de quantidade de movimento e de energia. Isso que a engenharia quer. Que os fluxos de quantidade de movimento nos dão as forças, que daí você vai poder projetar a estrutura, etc. E os fluxos de calor nos dão a quantidade de calor trocada pela superfície, que eu também vou precisar saber para dimensionar a minha superfície, né? Então é o problema que fica acoplado lá na engenharia, lá, né? Eu tenho que saber
como é que é a minha estrutura, para que suportem as forças que o escoamento faz sobre as suas estruturas, e como é que é essa estrutura em termos de áreas para poder trocar o calor que eu preciso no meu equipamento. E aí a gente resolve, entra a convecção, resolvendo as equações Navier-Stokes, mais equação de energia e nos dando essa solução. E eu comentei rapidamente isso, mas eu acho que é importante. A engenharia tem dois modos de resolver seus problemas. Um deles é ir para o laboratório e medir. E o outro deles é resolver o modelo matemático. A engenharia tem a disponibilidade dessas duas ferramentas. Claro que ela não vive sem as duas, porque a solução de um modelo matemático é alguma coisa que você cria e você quer que seja parecido com a realidade, mas nem sempre é. E a experiência está, muitas vezes, medindo a realidade. Às vezes tem... Desculpe aí que estou numa fase de gripe aí, de tosse. O experimento vai comprovar se o teu modelo matemático está bom. Então, quando você não tem modelo matemático nenhum, nada, para fazer nenhuma solução, você vai ter que fazer tudo na base do experimento. Se você tem um modelo matemático, você pode fazer muita coisa com o modelo matemático e corroborar com o experimento, fazer a validação do teu modelo matemático. Quanto mais sofisticados vão ficando os modelos matemáticos e mais computador você tiver para resolver um modelo matemático cada vez mais real, você vai precisando medições para corroborar esse modelo, mas talvez medições em menor quantidade e talvez com melhor qualidade de medição, porque o modelo matemático muitas vezes consegue resolver coisas que às vezes são difíceis de medir. Uma coisa, por exemplo, é medir esse perfil de velocidade aqui na camada limite. As coisas se concentram tão perto da placa que para medir isso, as técnicas de medição, elas precisam ser sofisticadas. Você precisa ter laser, você precisa ter velocímetros, né, de imagens, né? Não dá para ir lá perto da placa e colocar um pitô, né? Porque o pitô tem uma espessura lá de 3 milímetros e já deu, né? A camada limite toda é isso, né? Não dá para ir medir lá com um pitô, você tem que medir com equipamentos, com métodos sofisticados. E você tem dificuldades, portanto, de determinar, no experimento, você tem dificuldade de determinar campos, porque eu tenho que medir em todas as posições, isso é complicado. Então, a engenharia tem essas duas ferramentas. Se ela acredita piamente no modelo matemático, que já foi testado, que já foi comprovado, já foi validado, vai usar o modelo matemático. Se eu não tenho validação no meu modelo matemático, eu vou para o laboratório medir, sim, porque eu quero comprovar se o meu modelo matemático está bom. Aí eu comprovo o meu modelo matemático para diferentes situações e depois eu resolvo mais o meu modelo matemático para ampliar a minha visão do processo físico, né? Mas a engenharia tem essas duas possibilidades para resolver seus problemas. Se ela ficar só dependendo da medição, muitas vezes é muito caro. É muito caro porque é muito mais difícil fazer a atividade de medição experimental do que fazer a parte de solução do modelo matemático. Mas não dá nunca para dizer que a engenharia vai poder só depender de modelos matemáticos. Isso não pode ser dito. Porque, inclusive, eu tenho que fazer a validação e muitas vezes eu estou estudando um modelo, uma física nova, e que eu nem tenho modelo matemático, que eu estou talvez fazendo o experimento para me ajudar a construir o modelo matemático. Então eu tenho que usar essa parte experimental. Mas eu vim falando da necessidade da engenharia, forças e fluxos de calor, e chegou a vez de dizer, então por isso tem que resolver convecção, por isso tem que ter a matemática, por isso que tem que ter o modelo,
para a gente saber por que é que estamos trabalhando com isso, né? A gente não pode fazer a disciplina e as disciplinas como um todo num curso porque nos ensina um conceito lá, um conceito cá. Não, é porque isso nos conduz a determinar parâmetros que a engenharia está precisando, que a engenharia quer.